Na cidadela, uma árvore cresce, mas suas raízes não estão na terra. Elas drenam a vida de um homem, lentamente, implacavelmente. Esse homem é Dementus. Quer descobrir como ele chegou lá? Então assiste o resumo de hoje, que é Furiosa. Em uma Austrália devastada por um apocalipse, o mundo está completamente à deriva. Não existe mais eletricidade, internet e o planeta está praticamente envenenado. A humanidade virou uma bagunça total, com pessoas se destruindo umas às outras, roubando o que podem, enquanto a civilização se desmancha em pedaços. É nesse cenário caótico que conhecemos duas garotas, Valkyrie e Furiosa, que estão à caça de frutas maduras. No entanto, Furiosa percebe uma gangue de motoqueiros se aproximando. Ela dá um toque para Valkyrie. Fica quieta, não se mexe até eles voltarem. Enquanto os bandidos se distraem dividindo carne de cavalo, Furiosa se esgueira até as motos e corta a mangueira de combustível de uma delas. Mas na segunda tentativa, ela é flagrada por um dos capangas. Sem pensar duas vezes, Furiosa crava uma faca na coxa dele e sai correndo, assobiando para chamar reforços da sua tribo. O som do assobio alcança sua mãe, Mary, que hesita por um momento, sem saber se realmente ouviu algo. Enquanto isso, Furiosa tenta escalar um penhasco, mas é puxada de volta pelo motoqueiro, que ainda a derruba com um soco poderoso, fazendo o apito voar de sua mão. Mary, enfim, se dá conta de que o assobio era real. Ela salta em cima do cavalo do motoqueiro e parte para salvar a filha. Os bandidos, por outro lado, já ligaram as motos e estão prontos para partir, mas os perseguidores logo os avistam. Uma mulher loira, que é ninguém menos que Ella Pack, esposa do Chris Hemsworth, pula do cavalo, saca sua arma e acerta um dos bandidos. O outro motoqueiro, sem perder tempo, pega a moto abandonada e tenta escapar. Mary não deixa barato, o alcança e o derruba com um golpe certeiro de facão, antes de montar na moto e seguir sozinha na perseguição. Mais tarde, Mary dá um tiro certeiro e derruba outro motoqueiro. Agora só restam dois bandidos. Eles param por um momento, pegam o tanque de gasolina e o pneu dianteiro de uma moto que estava na areia e continuam em frente. Enquanto isso, Furiosa recupera a consciência e começa a mastigar a mangueira de combustível. Mary chega até a moto abandonada, pega o tanque de gasolina e o pneu e monta uma nova moto para continuar a perseguição. Furiosa consegue danificar a mangueira e, ao cair da noite, a moto dos bandidos para. O motoqueiro fica furioso, mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele ouve o som de uma moto se aproximando no silêncio do deserto. Eles reconhecem o som do motor, mas não conseguem entender como aquela moto desmontada pode estar chegando perto deles. Pensei que você tinha acabado com ela, um dos bandidos diz, tentando arrancar uma resposta da garota. Mas o outro não quer saber de papo e tenta fugir na moto, só que seu amigo o impede, convencendo-o de que é melhor voltar para Dementus com a garota. Ninguém vai nos enganar de novo, ele repete como se estivesse tentando se convencer. Furiosa tenta escapar, mas é capturada de novo. No dia seguinte, a perseguição continua. Mary, que estava observando tudo de longe, avista as motos através de uma mira e percebe que os sequestradores estão se dirigindo para um grande acampamento. Sem hesitar, ela derruba um dos bandidos com um tiro e estoura o pneu da última moto, evitando machucar a filha. Porém, o motoqueiro ainda consegue chegar ao acampamento, onde se gaba de sua captura e exige falar com Dementus. O motoqueiro, cheio de si, diz: "Eu só falo com Dementus." Nesse momento, Furiosa, sem perder tempo, puxa o lenço do cara e o enrosca na roda da moto, quase arrancando a cabeça dele no processo. Furiosa é levada à força para a tenda de Dementus. "Qual é o seu nome?" pergunta ele. Mas tudo o que conseguem arrancar dela é que vem de um lugar cheio de recursos, um verdadeiro tesouro que esses bandidos tanto sonham em encontrar. Eles que vivem no deserto só conseguem pensar em chegar a esse paraíso, mas ninguém sabe o caminho. Furiosa se mantém firme, não dizendo uma palavra, mesmo quando o motoqueiro ferido tenta fazer com que ela fale. Dementus, no entanto, decide ser generoso. A garota vai comer, beber, se lavar e dormir. No dia seguinte, ele promete levá-la de volta para casa, seguindo as pegadas na areia. Só que, claro, essas pegadas já devem ter sumido. Enquanto isso, Mary, que não desistiu da filha, alcança o corpo do motoqueiro morto, pega sua moto, coloca o capacete dele e segue em direção ao acampamento. Chegando lá, ela identifica a tenda onde Furiosa está sendo mantida prisioneira. Com um estilingue nas mãos, Mary não tem piedade e elimina os dois guardas de plantão. Uma delas ainda tenta apelar: "Por favor, eu também sou mãe", mas isso não impede que Mary finalize o trabalho. As duas, mãe e filha, montam na moto e tentam escapar no meio de uma tempestade de areia.
Mas o deserto é o quintal dos bandidos, e a tempestade não é o suficiente para atrasá-los. Rápidos, eles encontram o rastro das duas e a perseguição recomeça. Mary percebe que fugir é impossível, então decide parar. Ela faz Furiosa prometer que, caso ela não retorne em 24 horas, a filha deve voltar sozinha para casa. Prometa que vai encontrar o caminho de volta, insiste Mary. Com o rifle em mãos, Mary espera os perseguidores. Como era de se esperar, ela logo é capturada. Furiosa, teimosa, desobedece à mãe e corre para tentar salvá-la. No fim das contas, ela também acaba nas mãos de Dementos, enquanto sua mãe sacrifica a própria vida sem conseguir mudar nada. Passa algum tempo e a gangue de Dementos arrasta uma multidão de homens até a beira de um penhasco. Ele está pronto para recrutá-los em sua horda, mas só tem 5 motos disponíveis. Então, ele entrega armas a todos e sugere que lutem entre si para decidir quem é digno de montar nas máquinas de ferro. Começa uma briga sangrenta, onde os mais brutais eliminam seus companheiros para garantir um lugar na cela. Eles nem se importam com as correntes presas às motos, que seguram prisioneiros pelos braços e pernas. Com um comando de Dementos, as motos rugem e partem para o deserto. Furiosa, trancada em uma gaiola, é forçada a assistir toda a carnificina. À noite, o chefe pessoal de Dementos serve um suculento sujuk turco para ele, que saboreia cada mordida. A historiadora de Dementos, que lembra bastante Gandalf, o Branco, também viaja com Furiosa na gaiola. Esse velho sábio oferece a ela uma oportunidade de aprender a escrever para que possa se tornar uma historiadora. Ele aconselha Furiosa a se tornar indispensável para Dementos, pois assim ele a protegerá. Em determinado momento da jornada, a gangue de motoqueiros encontra um homem parado no meio da estrada, como se já estivesse no Valhalla. "Eu estou no Valhalla?" pergunta o homem. "Bom pra você. Estamos procurando um lugar de abundância. Valhalla na Austrália? Não me faça rir", responde Dementos. Dementos logo descobre que esse estranho vem da Cidadela, uma fortaleza onde água e vegetação são abundantes, tudo o que ele sempre desejou. Ele consegue as direções e a gangue segue na rota indicada. No caminho, eles são recebidos por 3 grandes rochas, adornadas com árvores e oásis floridos. A cidadela é protegida por cerca de 1000 Warboys, todos sob o comando do temido Immortan Joe e seus conselheiros. Dementos, sempre confiante, sugere que todos se rendam e desçam das rochas. "Vocês têm uma escolha, quero falar com seus líderes", ele diz com arrogância. Um dos conselheiros, conhecido como People Eater, desafia Dementos a escolher um de seus próprios guerreiros. "Escolha um", provoca ele. Dementos retruca: "E se eu escolher não escolher?" "Então você nunca vai saber a verdade", responde People Eater, enigmático. Dementos escolhe um dos seus homens ao acaso, e o escolhido corre para baixo, detonando alguns dos próprios aliados de Dementos com uma explosão. Esse é o nível de lealdade dos Warboys, prontos para explodir a si mesmos para proteger a cidadela. Percebendo que atacar seria um suicídio, Immortan Joe dá as costas, desdenhando dos inimigos e começa a se retirar. Os Warboys não perdem tempo, lançando lanças explosivas e descendo das rochas com correntes, para então agarrar as motos dos inimigos com ganchos e içá-las. No meio da confusão, Dementos mal consegue escapar com vida. Ele consegue salvar Furiosa das garras de canibais locais e foge, mas essa fuga marca apenas o início de uma longa guerra de guerrilha. Dementos e sua gangue começam a emboscar caminhões de combustível da cidadela, atacando-os brutalmente. Mas esse é só o primeiro passo de seu plano. Disfarçados como Warboys, eles conseguem entrar em um caminhão e avançam a toda velocidade de volta para Gastown. A ideia é simples: fazer com que Gastown pense que precisa salvar o caminhão e os homens de Immortan Joe, o que forçaria a cidade a abrir seus portões. Mas a guarda da cidade não se convence tão facilmente e só abre os portões quando as mortes começam a acontecer de verdade. "Abram os portões", gritam, enquanto Gastown começa a desmoronar. Com a cidade em caos, os dedos do guarda da cidade são enviados a Immortan Joe pedindo por negociações. Dementos, agora com a vantagem, tenta extorquir mais comida de Immortan, em troca de deixar seus caminhões entrarem e saírem de Gastown sem problemas. No final, um acordo é feito. A comida será entregue em quantidade mínima, mas suficiente, e Furiosa ficará como refém, junto com o mecânico orgânico. Com isso, as partes se dispersam. Furiosa é levada para o harém, junto com as outras esposas de Immortan Joe. Passa algum tempo e ela finalmente consegue escapar do harém, disfarçada como um homem, e se esconde entre os trabalhadores como mecânica, sem ser reconhecida.
Os anos passam e um novo trabalho surge: construir um super caminhão capaz de transportar combustível e resistir a ataques. Jack, o guerreiro da estrada, será o motorista. Ele já enfrentou a fúria das estradas várias vezes, mas sempre completou suas missões. Furiosa planeja usar esse caminhão para sua fuga definitiva. O super caminhão parte, escoltado pelos War Boys, e Furiosa, escondida embaixo dele, está pronta para agir. Logo, eles são atacados pelos antigos motoqueiros de Dementos. A batalha é intensa e qualquer dano ao caminhão é consertado no meio do caminho. As chances de sobrevivência oscilam de um lado para o outro, até que Furiosa se vê obrigada a se revelar. Afinal, é difícil continuar incógnita enquanto precisa lutar contra os atacantes e impedir que o caminhão seja destruído. Ela finalmente entra na cabine do caminhão, ao lado de Jack, o motorista. Juntos, eles revidam os ataques dos saqueadores, mas no final só sobram ela e Jack no caminhão. Furiosa aponta uma arma para Jack e o obriga a parar e sair do caminhão. Mas Jack não é um cara fácil de intimidar. Ele pisa fundo no freio e Furiosa é lançada para frente com a força da inércia, sendo jogada para fora da cabine. Com calma, Jack continua dirigindo, deixando a garota perdida no meio do nada. Pouco tempo depois, no entanto, ele retorna para pegá-la. Jack oferece a Furiosa uma proposta. Ela pode ir com ele, aprender tudo o que precisa saber e, depois de um tempo, seguir seu próprio caminho. Assim começa a jornada dos dois juntos. Furiosa aprende com Jack e, com o tempo, se fortalece. Depois de algum tempo, Jack diz a Furiosa que está na hora de ela seguir seu caminho. Ele promete que, em alguns dias, conseguirá os suprimentos e um carro para que ela possa ir onde quiser. Mas, por enquanto, eles têm mais algumas viagens pela frente. O próximo destino é Gastown, onde Dementos ainda reina. Ele não é exatamente um líder amado e muitos tentam fugir de suas garras. Aqueles que permanecem em Gastown o fazem contra sua vontade e estão completamente frustrados, vivendo de migalhas que Dementos oferece. Quando eles chegam à cidade, Dementos, sem reconhecer Furiosa, pergunta a Jack se ele está no comando por ali e pede que avise Immortan Joe de que um conselho de guerra será necessário em 3 dias. Enquanto isso, os moradores famintos de Gastown deixam claro que estão de olho no caminhão e nos suprimentos que ele carrega. Dementos aconselha Jack a sair da cidade rapidamente, mas Jack exige que abasteçam seus tanques antes de partir. O caos ao redor só piora, e Dementos mal tem tempo de gritar ordens antes de seu carro disparar para longe. Sem escolha, Jack o segue. No fim das contas, a comida é entregue em Gastown, mas o pagamento em gasolina não é realizado. Immortan Joe, seus conselheiros e seus filhos ficam furiosos. Eles elaboram um plano para atacar Gastown e recuperar o que é deles por direito. Jack e Furiosa partem para mais uma missão, desta vez em direção à Fazenda das Balas. No meio da viagem, Jack insiste que Furiosa viaje no carro de escolta, enquanto ele dirige o caminhão. Mas a viagem não sai como planejado. Eles são emboscados por Dementos, que assumiu o controle da Fazenda das Balas. Com os portões de ferro abaixados, o caminhão de Jack é separado do carro de Furiosa. Jack começa a trocar tiros enquanto Furiosa faz o que pode do lado de fora, perto do portão. Jack percebe que não há como escapar e decide seguir em frente, avançando mais fundo na fazenda. Mas Furiosa não consegue abandonar Jack, então o ajuda, utilizando um rifle de precisão para afastar os inimigos. Num determinado momento, Dementos quase acerta Furiosa com um lançador de granadas, mas ela consegue sobreviver ao ataque. Ela então vê uma escavadeira gigante agarrar o caminhão de Jack e começar a arrastá-lo em direção ao abismo. Desesperada, Furiosa salta em uma moto e corre em direção ao caminhão, que já começa a despencar do penhasco. Com um último esforço, ela joga uma corda para Jack e o puxa para a segurança no último segundo. Juntos, eles conseguem retornar ao portão, entrar no carro de escolta e fugir da Fazenda das Balas. Mas a perseguição não acaba aí. A perseguição continua e as coisas só pioram para Jack e Furiosa. Jack acaba sendo atingido no ombro e o carro enorme de Dementos se aproxima tanto que a mão de Furiosa fica presa entre o carro e a roda gigante, transformando-a em uma massa de ossos esmagados. Com um golpe brutal, o líder dos motoqueiros joga os dois fora da estrada e o carro deles para no fundo de um barranco. O jogo parece estar acabado. Dementos, visivelmente irritado, amarra Jack a uma corrente e o arrasta por trás de uma moto, arrastando-o na areia e nas pedras até quase não sobrar nada dele. E como se isso não fosse cruel o suficiente, ele ainda solta seus cães canibais em cima do rapaz, forçando Furiosa a assistir toda essa barbárie.
Com o braço ferido, Furiosa é presa a uma corrente e erguida bem alto, onde fica pendurada para ver tudo com clareza. Dementus, não satisfeito, sobe ao topo de seu caminhão e participa da tortura, rindo e se divertindo com a situação. Mais de 1 hora se passa até que ele se cansa e ordena que tudo pare para que possam voltar para casa. Mas ao olhar para cima, tudo que ele vê é a mão de Furiosa pendurada na corrente. Sem que ele percebesse, ela conseguiu escapar, mastigando a própria mão para se libertar e fugir em sua moto. Milagrosamente, Furiosa consegue despistar os perseguidores e chega à cidadela, onde conta ao Immortan Joe que Dementus tomou a Fazenda das Balas e agora está de olho na cidadela. Segundo o plano de Dementus, Immortan e seu exército iriam até Gastown para lidar com o vilão, mas ele não estaria lá. Em vez disso, Dementus atacaria a cidadela desguarnecida. Mas Immortan Joe, astuto, decide virar o jogo e fingir que todos estão indo atrás de Gastown, deixando a cidadela como isca. A única coisa que Furiosa pede em troca é a cabeça de Dementus. O truque dá certo, e a partir desse ponto, a chamada Guerra dos 40 Dias nos Ermos começa. Durante essa guerra, Furiosa se adapta às circunstâncias, faz uma prótese para substituir seu braço perdido e corre para a linha de frente. Os homens de Immortan começam a montar um carro poderoso, feito de todas as sobras e peças que conseguem encontrar. Os filhos de Immortan usam esse veículo para caçar Dementus que está fugindo. No entanto, enquanto eles discutem entre si, Furiosa aproveita a chance, entra no carro e o rouba. Ela avista os fugitivos à frente e, mesmo quando eles se dividem, escolhe perseguir Dementus. Só que, para sua surpresa, ela percebe que foi enganada e precisa voltar e dirigir na direção oposta. Mesmo assim, ela consegue alcançá-lo, mas não o mata de imediato. Dementus tenta provocá-la, dizendo: "Você me encontrou." Ele faz de tudo para irritá-la e forçá-la a puxar o gatilho, mas Furiosa não cede. Matar Dementus com um tiro na cabeça seria muito fácil. O destino que ela reservou para ele é muito mais cruel. De volta à cidadela, existe uma árvore que cresce, mas suas raízes não estão no solo. Elas penetram no corpo de um homem vivo, sugando lentamente toda a sua vida. Esse homem é Dementus. Furiosa retorna ao harém de Immortan Joe, agora com um novo objetivo: libertar as esposas dele. Quando a noite cai, ela guia as mulheres até o caminhão e as ajuda a embarcar. Tudo o que resta é sair da área da cidadela e se esconder nas areias do deserto. E o filme emendou no outro, como todo mundo esperava. Agora, se te agrada um mundo apocalíptico, mas com uma beleza mais natural, olha o conceito deste que estou deixando aí do lado. Vai lá!